Senhor, querida Igreja. Quero saudar também todo o povo que me está agora continuando a seguir e junto connosco também se vai alimentar da Palavra de Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. Mateus, capítulo 26, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas outra vez. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, e para que nós entendamos hoje aquilo que vai ser falado. A palavra influenciadora das nossas vidas, e por isso eu queria pedir toda a atenção. Seja assim, Senhor, e que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença. Meu Pai, meu Rei, meu Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e glória a Deus. Com este pequeno versículo, eu queria falar convosco hoje sobre um tema, continuando aquela temática da glória de Cristo. Mas eu hoje queria falar convosco sobre ver e desfrutar a glória de Cristo na glória da obra de Cristo. A glória da obra de Cristo. É claro que eu, quando vou falar neste tema, neste assunto, eu vou falar da obra de Cristo na vida e da glória de Cristo na morte. Amém? A glória da obra de Cristo. O apóstolo Matias, um evangelista que deu nome a este evangelho, ele teve cuidado, ele era hábil nas palavras, nas suas escritas, e ele teve o cuidado de nos mostrar algo que os outros evangelistas não mostram, que é Jesus, o homem, o Cristo de Deus, nas palavras de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas este Cristo glorioso, com o seu rosto no chão, com o seu rosto no chão, orando com o rosto no chão. Mateus nos mostra este homem, este Jesus, este Cristo, em humildade. E nesta mesma humildade, uma humildade sincera, natural, uma humildade obediente, ele estava colocando a vida dele diante do Pai. Jesus estava colocando a vida dele diante do Pai. Eu, quando estava estudando este sermão, eu reparei que esta é a maior das tentações. É quando nós temos a coragem e a humildade, orando, mas uma humildade sincera, com o rosto no chão. Quando nós temos a tentação, ou sofremos a tentação, de colocar a nossa vida diante do Pai. É difícil, porém é necessário. Para que você entenda o que é que Jesus estava passando, no verso 39 de Mateus 26, quando ele diz: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cálice era este? Não era o Santo Graal lá da época medieval. Não era o cálice de madeira, o cálice do carpinteiro. Não, este cálice tem outro significado, muito mais profundo, muito mais espiritual, muito mais divino. Porque este cálice que Jesus está aqui falando é o símbolo da providência de Deus. Este cálice que Jesus está aqui falando é o símbolo do destino pré-determinado de toda a humanidade, inclusivamente Jesus. Este cálice que Jesus está aqui falando é um cálice que é ou bênção e salvação, ou pode ser ira e perdição, destruição.
A cálice em termos de símbolo de bênção. O Salmo 16, o salmista diz: Senhor, é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o árrimo da minha sorte. É um cálice de bênção, vem da parte de Deus. Mas ele também pode ser um cálice de destruição, e isso está nas palavras de Jeremias 25. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Portanto, bênção. O Senhor é a porção, é a minha porção, é o meu cálice. Destruição é o cálice da santa e justa ira de Deus que virá sobre os homens e que está sobre os homens. Ele é o cálice da salvação também, e isso vemos já no Salmo 116: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas Mateus, ele traz-nos à luz a providência do Pai, mas não é em o abençoar, também não é em o destruir, mas é a providência do Pai, o Criador dos céus e da terra, em levar o seu Filho Cristo ao sofrimento na cruz. Este é o cálice que Jesus ia beber. Este é o cálice que Jesus bebeu. Este também cálice é o cálice da expiação. A expiação que é a obra que Cristo realizou através da vida e da morte dele próprio. Agora, uma pergunta. Era mesmo necessário que Cristo morresse? Eu já vou à glória da obra e da vida de Cristo. Mas eu só preciso que você se enquadre o que é que Cristo fez. Porque sejamos honestos e sinceros, hoje, no nosso meio evangélico, fala-se do Cristo, mas não é o Cristo da Bíblia. Fala-se de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Fala-se do Filho de Deus, mas não é nem o Filho, nem o Deus da Bíblia. Por isso nós precisamos entender quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus, quem é aquele a quem nós adoramos e louvamos por causa da obra que Ele fez por nós na sua vida e na sua morte. Eu friso a obra que Ele fez por nós. Mas a pergunta é: era necessário mesmo que Cristo morresse? Havia necessidade de Deus mandar o seu Filho à morte? Havia necessidade de Deus entregar o cálice nas mãos do Filho e dizer: agora, Filho, bebe, porque este é o cálice da minha ira que está sobre os homens? Outra pergunta: qual foi a causa última que levou Cristo à cruz? Por que é que Cristo foi? Primeira, era necessário que Ele morresse. Segunda, era necessária a cruz. Para responder a isto, nós temos que analisar primeiro o caráter de Deus. Deus, Ele tem vários atributos. Mas Ele tem dois atributos no seu caráter que é de veras importante que nós entendamos. Porque existe muita troca e baldroca. Quando nós falamos do amor de Deus e quando nós falamos da justiça de Deus. E é sobre estes dois atributos que eu quero falar: o amor de Deus e a justiça de Deus. Para quê? Para que eu entenda hoje, para que você entenda hoje que Cristo tinha que morrer e aquela morte tinha sido cruz. Dois traços nos revelam pelo menos estas perguntas: o amor de Deus, que nós chamamos de graça, e a justiça de Deus. Primeiro, o amor de Deus. Como é que nós conseguimos entender o amor de Deus? Paulo nos diz que o amor de Deus não se consegue nem medir na sua profundidade, na sua altura, no comprimento e na sua largura. Paulo nos diz que o amor de Deus é um amor que o mundo não consegue entender. E então, como é este amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito à terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu não entendi. Pois é, Deus enviou o mundo de tal maneira. O que é esse tal? Não sei. É uma medida que não se consegue medir, não se consegue pesar, não se consegue calcular.
Os astrólogos já tentaram calcular o espaço cósmico, o espaço sideral. E eles dizem que tem lá 300 e não sei quantos mil bilhões de anos-luz de uma ponta à outra. Pois é, o amor de Deus ainda ninguém conseguiu alcançar o princípio e alcançar o fim, porque Ele enviou o seu Filho à Terra. Ele amou o mundo. Este mundo aqui não é o mundo cósmico, este mundo aqui é a raça humana. Ele amou o mundo, Ele amou o homem de tal maneira que, por causa do seu grande amor, Ele não trocou um anjo, Ele não trocou ouro, prata nem joias. Ele pegou no seu Filho e o entregou. Morte e morte cruz. Esse é o amor de Deus. Mas existe também a justiça de Deus. E a justiça de Deus exigia que o próprio Deus encontrasse um meio para que a pena pelo pecado fosse paga. Por outras palavras, Deus obrigou-se a Ele mesmo em justiça para dar cumprimento ao amor que Ele amou o mundo, pudesse a pena do mundo ser paga. Deus nunca poderia ignorar o pecado baseado apenas no seu amor. Deus é amor, Deus é graça, e agora posso fazer tudo. Pois é, mas se não fosse Cristo na cruz, você não tinha nem amor nem graça, porque Deus não ignora o pecado, apenas porque amou o mundo. E eu vou lhe dizer uma coisa, amada igreja, há muita gente que não sabe isto, mas o Deus amou o mundo em justiça ainda antes que o mundo fosse feito. E eu já lhe vou explicar porquê. Paulo nos coloca este assunto mais aberto. Romanos 3 diz: a quem Deus propôs no seu sangue, está a falar de Cristo, de Jesus, o Filho do Deus vivo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está-nos aqui a falar de dois espaços de tempo diferentes. Paulo está-nos aqui a falar do Antigo Testamento, em que Deus perdoava pecados através do sacrifício de animais no templo ou nos altares. E Paulo está-nos aqui a falar agora de uma outra fase, que é a seguir à obra de Cristo na cruz, a propiciação pelo seu sangue, em que Deus agora não só perdoa, mas como Ele agora recebe a paga do pecado. Entende agora? Qual é o tamanho da obra de Cristo? Ele é o Cordeiro, mas aquele Cordeiro que se matava lá atrás, Ele só perdoava, mas não pagava a culpa, não pagava a dívida que o povo tinha com Deus, perdoava apenas somente. Cristo, o Cordeiro de Deus agora, Ele perdoa os pecados, mas ao mesmo tempo Ele paga a dívida, por isso nós somos justificados. O que é propiciação? O que é que Paulo fala aqui de propiciação? Cristo se tornou um sacrifício em nosso lugar. Foi assim que Ele pagou a nossa dívida. Ele tomou das mãos de Deus o cálice da ira, que fala em Jeremias. Era aquele cálice que Jesus tomou da mão de Deus, que você e eu deveríamos ter bebido. E ainda podemos beber. Olhe bem, Cristo morreu na cruz, não foi pelos pecados de todos, foi pelos pecados de muitos. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo ainda está sujeito à ira, ao cálice da ira santa e justa de Deus. O crente pode estar sujeito a esse cálice. Toma atenção àquilo que você está ouvindo.
Deus perdoava pecados, sim, mas eu não recebia como paga, como quitada a culpa, a dívida do povo. Eles apenas simbolizavam o Cordeiro de Deus que estava por vir, esse sim, que tira os pecados do mundo. Em Cristo, Deus se revelou justo, condenando o pecado dos homens sobre o Filho. É engraçado o que eu às vezes ouço. É uma injustiça Deus escolher um e não escolher outros. Mas que injustiça! Só poderia Deus ser injusto se houvesse alguma justiça em nós. Deus só poderia ser injusto em escolher a mim e não escolher a si, se algum mérito para a salvação eu tivesse ou você tivesse. Ora, se nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, qual é a injustiça que Deus pratica ao escolher uns e não escolher outros? Também é errado o que se diz aí, em algumas linhas de pensamento, nomeadamente o pensamento calvinista. É por isso que eu não concordo com tudo aquilo que Calvin disse, e também não concordo com tudo aquilo que Hermínio disse, e também não concordo com tudo aquilo que George Whitefield disse, ou John Wesley disse. Eu concordo com aquilo que a Bíblia diz. Há muitos que dizem também que Deus escolheu uns para salvação e escolheu outros para condenação. Está errado. Isso não é bíblico. A única coisa que Deus fez foi predestinar um povo que ele já sabia que ia aceitar a obra do seu Filho na cruz para formar uma nação, a nação santa de Israel, o Israel de Deus, que se irá reunir quando Cristo vier na sua segunda vinda. Ele se tornou amoroso e gracioso, declarando justo o pecador que crê em Cristo. O justo se fez injusto para que o injusto fosse justificado. Isto é muito confuso para a mente de muita gente, mas Deus só fez isso por causa do seu amor e da sua graça. Ele praticou justiça em você, colocando o sangue de Cristo no seu coração, porque Ele é amoroso e Ele é gracioso. E Paulo continua falando nisso. Romanos 3, que ainda continuando, no versículo 26 nós lemos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, após a morte de Cristo, para Ele mesmo ser justo, Deus ser justo, porque Deus tinha uma dívida, a humanidade tinha uma dívida com Deus, essa dívida tinha de ser paga, portanto Ele geriu a sua justiça com cordas de amor através do sangue do seu Filho na cruz, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então não é todos, é só aqueles que têm fé, é só aqueles que creem, é só aqueles que aceitam, é só aqueles que seguem, é só aqueles que pegam na cruz, como nós cantámos ainda há bocado, e o seguem. Porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Porquê que o fardo é leve e o jugo é suave? Porque hoje, amada igreja, eu só preciso crer. Eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso me chicotear. Não preciso de andar em penitências. Porque hoje só preciso de crer que Cristo se tornou injusto por minha causa. Quem me está a entender, diga amém. Portanto, a glória da obra de Cristo nos revela o amor e a justiça de Deus. Não só o amor, não só a justiça, não só o Deus cruel e justiceiro, nem só o Deus amoroso e gracioso que perdoa tudo e a todos e que é uns mãos largas que está pronto para dar. Não. A glória da obra de Cristo nos revela a nós, ao nosso coração, o amor e a justiça de Deus. Estes dois, o amor e a justiça, foram a causa última da expiação de Cristo. Estes dois, o amor e a justiça, foram a causa última da subida ao Monte do Calvário, ao Monte das Caveiras, àquela cruz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Foi o amor de Deus e a justiça de Deus. Há uns dias atrás eu publiquei no meu Facebook
E vou-lhes já dizer, o Facebook está descalabro. Já não sei quem é que é crente, quem é que não é crente. Já não sei o que é ser cristão, o que é que não é ser cristão. Já não sei o que é evangelho, o que é que não é evangelho. Está um descalabro. Mas enfim, Deus tenha misericórdia. E eu publiquei lá uma pergunta onde eu perguntei: qual dos dois é o mais importante? A justiça de Deus ou o amor de Deus? Porque convenhamos e sejamos honestos, igreja. Existem pessoas que vêm à igreja em busca da justiça de Deus. Ó Senhor, tu tens de ser justo porque aquele fez-me isto, aquele fez-me aquilo. Eu preciso que a tua justiça venha. Preciso que tu faças uma punição àqueles desgraçados que andam a prejudicar a minha vida. Existe uma classe de crente que vem à igreja para vir buscar a justiça. Mas também existe a classe de crente que só vai à igreja para buscar o amor de Deus, a paz, a tranquilidade, tipo o zen, cristão zen, está ali, a meditação, as coisas vêm, o meu corpo começa a tremer, os pelos saltam todos. Existe crentes assim. Qual é o mais importante? O amor de Deus ou a justiça de Deus? Se eu quiser ver e desfrutar a glória da obra de Cristo na sua vida e na sua morte, eu não posso perguntar isso. Não adianta perguntar isso. Porquê? Porque sem amor, Deus nunca teria dado um passo para nos salvar. Se Ele não nos amasse de tal maneira, Ele não teria enviado o seu Filho. Se Ele não nos amasse, a salvação não estava no coração dEle. Por outro lado, sem justiça de Deus, Deus não teria cumprido a exigência da própria lei. Qual é a exigência da própria lei? Quem peca tem que pagar. Sim ou não? O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se Deus não fosse justo, se Ele não fosse um Deus justo, Ele não cumpria a exigência da própria lei. Por outras palavras, o Cordeiro tinha que morrer. O Cordeiro de Deus morreu em amor e em justiça. Em amor porque Deus nos quis salvar e só poderia Ele ser o nosso Salvador, mas em justiça porque Ele não poderia ignorar o nosso pecado, as nossas falhas e as nossas culpas. Portanto, eu fui justificado em amor em Cristo, no Calvário. Percebeu agora? É lindo isto. Quando você começa a perceber o que é que Jesus fez, quando Jesus começa a perceber, quando você começa a perceber quais as implicações práticas do amor de Deus e da justiça de Deus na sua vida, você começa vendo que você tem um pai amoroso que não abre mão de, em amor, corrigir os seus filhos. Correção dos filhos é sinónimo de amor, mas também é sinónimo de justiça. Porque correção sem justiça, isso chama-se ditadura. Um nome muito complicado, não é? Outra pergunta. Já perguntámos se Cristo tinha que morrer. Já perguntámos qual foi a causa última da morte de Cristo na cruz. E agora? Haveria outra forma de Deus salvar os seres humanos? Sim ou não? Pastor, Deus é todo poderoso. Ele é omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ele é o Criador do universo. Qualquer coisa que Ele quisesse fazer, Ele fazia. Para responder a essa pergunta, eu tenho que lhe responder de outra forma. Em primeiro lugar, não havia necessidade nenhuma de Deus nos salvar. Deus não precisou de o salvar para que ele ficasse contente, para que ele ficasse feliz da vida. Pedro nos diz isso, 2 Pedro 2. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Deus não poupou anjos.
criaturas celestiais, mais poderosas, mais sábias que nós. Deus não elaborou um plano de salvação para os anjos, lançou-os no inferno. Então por que é que Deus também não nos lançou no inferno? Por causa da graça de Deus estampada na cruz antes da fundação dos mundos. Quer você queira, quer não, igreja. A cruz já estava no coração e na mente de Deus antes que existisse mundo, antes que existisse homem, antes que existisse pecado. A cruz foi pensada, elaborada, projetada pelo grande arquiteto, criador dos céus, para você e eu sermos salvos. Não foi para anjos, não foi para potestades, não foi para nada. Foi porque não havia outra forma, outra maneira de Deus salvar os seus eleitos. Deixa que eu lhe dê uma novidade. Se Deus não quisesse salvar ninguém, ainda assim Ele seria justo. Porque Ele não nos deve nada, nós é que devemos a Ele. Mas a expiação se tornou absolutamente necessária, porque era necessário que Deus revelasse o seu amor. Não salvava porque era justo, mas por outro lado, se Ele não salvasse, Ele não se revelava a si mesmo. E essa revelação é o amor. Ele amou porque Ele próprio é amor. Entende agora? Por isso, face à súplica de Jesus no Getsemane, se possível, meu Pai, passa de mim este cálice. O que é que Jesus está perguntando? Haverá outra forma sem ser a cruz, Pai? Tem que beber mesmo este cálice. Tem que beber o cálice da Tua justiça. Haverá outra forma sem ser a cruz? No silêncio do seu Pai existe um grande não. Não, filho. Tu tens que ir à cruz, porque o plano está assim traçado, e é assim que eu manifesto a minha justiça e o meu amor. Então o filho acata a vontade do Pai de coração aberto e sincero. Não foram poucas as vezes que Jesus diz: eu quero fazer a vontade do meu Pai. Agora, a pergunta é: será que Jesus já não sabia que ia à cruz? Claro que sabia. Então porque é que ele se dispôs a subir à cruz? Para que é que ele se dispôs a servir de propiciação para os pecados de quem nele crê? João 4,34 disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Qual é a obra de Deus? Revelação do amor e imputação de justiça. Aonde? Na pessoa do seu Filho, no corpo do seu Filho, na cruz do Calvário. Esta é a gloriosa obra de Cristo, tanto na sua vida, que comeu e bebeu a vontade do Pai, mas também na sua morte, que se entregou a si mesmo, por amor de mundos, para expiação de pecados, para pagamento da dívida. Portanto, a cruz é o local onde mais brilha, com mais fulgor, a glória do amor e da justiça de Deus. É isto, igreja, é isto, crentes, que significa a cruz para nós, os que cremos e que amamos e adoramos a Cristo Jesus. É o brilho da glória. É o brilho de toda a glória. A glória do Pai não está nos céus, a glória do Pai não está nas montanhas, a glória do Pai não está nas cataratas do Niagara, não, a glória do Pai está na cruz. Porque Ele aí espelhou o seu caráter todo, está lá espelhado, estampado na pessoa do Filho, o amor e a justiça de Deus. Nós já estudámos, mas olha o que é que Paulo diz em Efésios. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora olhe como é que alguns leem este versículo. É curiosíssimo. Quantas vezes eu já não li e perguntar: mas será que sou eu? Estou doido? Estou maluco?
Porque aqui não diz bênçãos na terra. Aqui não diz carros, não diz vivendas, não diz iates, não diz contas recheadas, não. Paulo está dizendo já que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que bênçãos são estas? Que bênçãos são estas que Deus já nos tem abençoado que eu ainda não vi? Não passo de um pé rapado, de um pointa, de um desgraçado. Que bênção é esta, igreja? É o plano eterno da cruz do Calvário. Essa bênção já nos alcançou. Por isso é que você está aqui. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Curioso que eu também não vejo aqui de ser rico. Que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Está a ver? O amado aqui é Cristo, é o Filho, aquele que ele amou de tal maneira, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Este é o amor e a justiça de Deus que já nos tem alcançado nas religiões espirituais em Cristo Jesus. Para caminhar para o final, nós precisamos considerar também, já consideramos atributos de Deus, amor e justiça. Porque é que Cristo morreu? Porque é que Ele se tornou o Cordeiro de Deus? Porque é que Ele se entregou por nós? Já vimos, por causa do amor e da justiça de Deus. Agora, alguns aspectos da obra de Cristo aqui na Terra. Porque Cristo tem sido alvo das maiores especulações. Cristo tem sido alvo dos maiores filmes de Hollywood, canções de amor, poesias. Cristo tem sido alvo de corrupção religiosa. Cristo tem sido alvo de suicídio de crentes, por causa dos falsos ensinamentos. Cristo tem sido alvo de tudo. Mas o problema é que ainda não percebemos o que é que Ele fez aqui na Terra. Porque Ele, apesar de ser filho de José e de Maria, o filho do carpinteiro, que lá das terras de Nazaré, e que um dia se lembrou, teve um rasgo qualquer, uma estrela caiu do céu, e ele lembrou, sou ser profeta. Sai de Nazaré, vem para o Jordão, encontra lá outro doido, João Batista, batiza-se e depois começa pregando umas coisas esquisitas. Porque só pensamos assim, quando nós não entendemos, em primeiro lugar, quem foi Cristo aqui na Terra? Em segundo lugar, quem nós somos em Cristo. Cristo não é a nossa religião. Cristo é a nossa maneira de viver e de morrer, assim como Ele viveu e morreu, fazendo a vontade do Pai, alimentando-se a vontade do Pai. Embora fosse doloroso, claro que é doloroso. Veja, em primeiro lugar, a vida obediente de Cristo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantos de nós não andamos aqui só por aquilo que nós queremos, só por aquilo que nós achamos, e não por aquilo que Deus quer? Vida obediente de Cristo, porque pela sua vida obediente ao Pai, Cristo obteve justiça de Deus para nós. Ele foi obediente porque nós éramos desobedientes. E nós nunca conseguimos, nem antes nem depois, sermos obedientes. Iremos ser sempre desobedientes até ao final da vida. Sem Cristo obediente em nosso lugar, nós nunca conseguiríamos nunca iríamos conseguir ser justos. Eu só fui justificado por Deus porque Ele foi obediente ao Pai. Dá para entender isto? Não há outra forma. Não é dar esmolas, não é fazer boas ações, não é subir aos montes às 4 da manhã, não é fazer campanhas, não é saltitar de igreja em igreja, não é nada disso, esqueça isso. Não é fingir-se que é piedoso, dentro da igreja, claro, lá fora é o que se vê. Não é nada disso. Eu sou justificado por Deus porque Ele foi obediente ao Pai.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Por causa disso é que eu sou justificado. Porque Ele traz a justiça do Pai nele próprio, na sua vida aqui. A obra de Cristo, meus amados irmãos, não passa somente pela cruz. Nós não somos salvos porque Ele morreu. Antes de Ele morrer, Ele fez outras coisas, fez muito mais coisas. Nos deixou ordens, nos deixou mandamentos, que nós passamos por cima disso tudo. Não queremos saber disso para nada, porque queremos alcançar a salvação porque Ele morreu por mim. A obra da salvação não passa, a obra de Cristo não passa somente para a cruz, mas também pela obediência que Ele cumpriu toda a justiça da lei. Se não fosse a obediência dele, nós estávamos fritos, assados, cozinhados e por aí fora. E é por isso que nós temos a necessidade constante de arrependimento perante Deus. Quem não vive uma vida de arrependimento não tem conhecimento da obra de Cristo e muito menos quer saber da obra de Cristo. Segundo, a morte substitutiva de Cristo. Que é isto, pastor? Ele morreu em meu lugar e morreu em seu lugar. Antes de obedecer à lei, Cristo morreu pela desobediência da lei. Não percebi nada. Então vou explicar. Mais uma vez, quando dizem que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça, eu não sei que faculdade teológica é que eles andam estudando. Porque a minha Bíblia diz que a lei e a graça andam de mãos dadas desde o princípio dos mundos. É, pastor? É. Gênesis 2:17. Antes disso, há a criação. E Deus foi amoroso, gracioso, em produzir mares, montanhas, as ervas, as árvores, os animais. Para quê? Para que quando fosse criar Adão, ele não fosse um boneca-pilhas, acorda. Como dizem alguns, existe teologias que diz que Deus agora é um Deus apático, criou o homem, preparou-lhe tudo, agora filho, segue na tua vida, segue em paz, que agora é contigo. Não é nada disso. Primeiro Deus criou os mundos, criou todas as condições para que o homem se sentisse bem. E mais, Ele criou o homem dando-lhe domínio sobre todo o animal e sobre toda a terra. Ele demonstrou graça aí. Foi amoroso com o homem. E demonstrou lei com o homem. Porque Gênesis 2:17 diz: come tudo, filho, não tenhas problemas, mate e come. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isto é lei, é uma ordem. Não é necessário estar redigida num código penal ou num código civil, ou num conjunto de regras religiosas, não. Eu não preciso de ir a Moisés para reconhecer a lei em Deus, porque ele disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Lei, ordem, graça, lei, ordem. E depois, julgamento. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Portanto, logo aqui, quando Adão e Eva provaram do fruto, eles foram condenados pela lei de Deus, apesar da graça de Deus. Mesmo assim, ainda Deus produziu graça neles, matando o primeiro animal para os cobrir. Mas não é bem para agora, para o nosso tema hoje. Quando Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem passou a morrer, o homem morreu espiritualmente.
quando Adão e Eva provou o fruto, que certamente morrerás é no sentido espiritual, mas também começou a morrer fisicamente quando o pecado começou a entronizar-se, a ser mais poderoso no mundo, porque o Senhor Adão, ele entregou de mão beijada aquilo que recebeu de Deus, o domínio no mundo, ele entregou de mão beijada ao diabo. E então o diabo começou a criar os seus impérios e a produzir pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, morte sobre morte. E então eles começaram a morrer mais cedo. Hoje morre-se aos 100 e qualquer coisa por causa do pecado. Mas se tentarmos para a vida de Cristo na Terra, nós vemos que toda a vida terrena de Jesus, olha o que eu estou dizendo, não deturpo as minhas palavras. Ele viveu na Terra sem pecado, ele nunca pecou. Mas toda a sua vida na Terra, 33 anos e mais uns pozinhos, mais qualquer coisinha, Jesus viveu as consequências do pecado de Adão. Aqui. Porque ele era homem. Por isso é que ele morreu em nosso lugar. Por isso é que ele morreu em nossa substituição. Por isso é que este certamente morrerá de Gênesis 2,17 já não nos afeta. Porque ele, aqui na Terra, ele viveu exatamente em sofrimento, em dor, em agonia, em tentações. Ele passou tudo aquilo que você passa. Ele passou tudo aquilo que eu passo. A fome, a sede, o cansaço, a doença, precisar de descansar, as tentações no deserto, as tentações ao longo do seu ministério e depois, por fim, a dor e a agonia de uma morte da cruz que eu já um dia preguei para vocês, os sofrimentos de Cristo. Não é fácil, ninguém consegue suportar aquilo. Ele suportou como homem, não foi como Deus. Ele suportou no seu e no meu lugar. Ele começou ali naquela cruz a beber a ira, o cálice da ira de Deus. Como qualquer um de nós ele suportou. Ou você pensa que Jesus Cristo nasceu lá nas palhinhas, a rir, todo contente? Não, ele nasceu chorando também. Ele nasceu berrando com Maria, que eu quero peito, eu quero leite, quer comer. Ele nasceu, ele foi crescendo, berrando com Maria, porque sentia desconfortável, tinha que as suas necessidades, tinha que ser limpo, tinha que ser banhado. Ele não foi um privilegiado, como muita gente diz. O Deus eterno, você está a pensar aí? O Deus eterno chorando como qualquer criança. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como qualquer um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você conhece este versículo, Isaías 53. Está a falar de Cristo, enquanto o homem aqui na terra. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquei aqui e vigiei comigo. Eu suplico a Deus que você nunca fique com a alma profundamente triste até à morte, porque isto no grego tem muito significado. Jesus estava nas últimas. Jesus misturou uma mistura de sentimentos humanos, de desespero, tristeza, angústia, mágoa, dor. Ele suportou isso tudo. Ele suportou as dores na cruz. Mas deixe que lhe diga, nós não sabemos dar o valor ao sofrimento que Cristo carregou em nosso lugar. Nós pensamos que agora estamos numa redoma, que nada nos afeta, nem problemas, nem tristezas, não é? Porque Cristo morreu e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Você está iludido. Porque ao pensar assim, nós não estamos a dar valor àquilo que Ele carregou em nosso lugar. Mas terceira coisa, a obra de Cristo implica para nós no aspecto em que é a verdadeira e única propiciação contra o meu pecado. A obra de Cristo tem que implicar isso praticamente. Eu tenho que me lembrar isso todos os dias da minha vida.
A propiciação que Ele fez, a sua morte, foi por causa do meu pecado e não no pecado dele. Veja, a natureza do sacrifício de Jesus, em primeiro lugar, foi um sacrifício em obediência. Que Cristo, no seu sacrifício em obediência, conciliou dois atributos do caráter de Deus, amor e justiça. Se Ele não se tivesse entregado, não existia amor de Deus, não existia justiça de Deus. Você hoje podia estar na praia. O amor que não leva em consideração a justiça não é amor. Você diz que Deus só ama, não é justo, então não está a levar em consideração a justiça. Se você diz que Deus só é justo, que não ama, então não está a levar em consideração o amor. Deus não é somente amor, Ele é justo. E se você quiser estudar um bocadinho sobre Deus e sobre a obra de Cristo na Terra, você vai ver que justiça, amor, todos os atributos, graça, misericórdia, perdão, eles são todos regidos pela santidade de Deus. Isso só acontece porque Ele é santo, é justo, é bom, é gracioso, é misericordioso. Portanto, a obra de Cristo, e por isso é que eu estou a falar hoje a glória da obra de Cristo, porque na obra de Cristo Jesus conciliou todos os atributos exclusivos de Deus. Você quer ver Deus? Estuda a obra de Cristo. Você quer ver Deus em toda a sua grandeza? Então, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e você vai ver Deus. Mas ela também esclarece o dilema da natureza humana. Não percebi, vou explicar. A sua e a minha situação hoje é completamente desesperadora. Não existe pontinha para onde se pega para que lhe diga que você é isto ou que seja aquilo. Estamos a caminhar, eu já disse aqui várias vezes e vou continuar a dizer, estamos a caminhar para o caos. Caos mundial, caos social, caos económico, caos espiritual, caos religioso. E só a obra de Cristo na nossa vida nos consegue dar esperança. Não existe mais esperança. Não existe esperança no patrão, não existe esperança no marido, não existe esperança da mulher, não existe esperança em bancos, não existe esperança em mais lado nenhum, apenas na obra de Cristo. Novamente eu vou a Efésios, Ele vos deu vida. Pastor, mas ainda não morri, pois é, você não morreu, mas estava morto. E Ele vos revivificou, gosto mais desse termo, vivificou, vos trouxe novamente aquilo que eram antes de Adão pecar. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E agora, não. Agora somos filhos do amor e da justiça de Deus. Entende agora? Terceiro lugar, a natureza do Evangelho, a natureza da mensagem de Deus, a natureza da palavra de Deus, ela emerge daquilo que eu compreendo de Cristo. Porque se eu compreender Cristo como um milagreiro, então o Evangelho é um manual de boas práticas mágicas. Agora, se eu entender que Cristo é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor, então eu já vou ter uma visão diferente do Evangelho. Quando falo em Evangelho é tudo, é a palavra, é o mandamento de Deus, é a lei, é a vontade, é tudo que vem de Deus. O Evangelho não é apenas uma possibilidade para você conquistar alegrias desta vida, como muitos ensinam, como muitos praticam, nomeadamente as igrejas neopentecostais. Segue o Evangelho, vai ser poderoso. Segue o Evangelho, vai ser curado. Segue o Evangelho, vai ser rico. Segue o Evangelho, vai ser abastado. Segue o Evangelho, vai ter destaque social. Não. Isso é heresia.
Isso não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho também não é apenas a solução dos problemas passados, mas que agora em Cristo, pela sua graça, são resolvidos. Problemas hereditários, doenças hereditárias, os fantasmas que andavam lá atrás, lá dentro da minha casa. Então agora em Cristo é tudo resolvido. Não, isto não é Evangelho. O Evangelho é algo mais profundo relacionado com Deus. O Evangelho é mergulharmos na profundidade de Deus. No mais profundo dos abismos, eu a ti clamo, sim. E tu estás aí. Portanto, a obra de Cristo nos revela a essência de Deus no Evangelho. Você não quer conhecer a obra de Cristo, a gloriosa obra de Cristo na sua vida e na sua morte, você também não vai poder entender a essência de Deus no seu Evangelho. Quarto lugar, a obra de Cristo também influencia a nossa vida diária. Pastor, o que é que eu tenho a ver? Que ele já morreu há 2000 e tal anos. O que é que isso interfere comigo agora? Os tempos são outros. Não é? Antigamente não havia carros, não havia comunicações, não havia nada disso. A obra de Cristo, naquela cruz, a obra de Cristo, enquanto humano, enquanto homem aqui na Terra, ela influencia a minha vida diária. 2 Coríntios 5, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Constranger aqui é incomodar. Constranger aqui é você ficar de rastos. É você ficar desesperado, sem eira nem beira. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, você não é dono da sua vida. Tira o cavalinho da chuva. O seu nariz não é seu, para você andar com ele aí todo empinado. O seu Senhor é Cristo. Para a vida eterna, ó Pai, felicidade eterna, Ele vai ser sempre o seu Senhor. Mesmo no inferno, pastor, mesmo no inferno. 1 Coríntios 6, continua Paulo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pastor, eu sofro tanto, você sofre, porque ainda continua a querer ser o dono da sua vida. Você sofre porque ainda não se entregou a Cristo. Você sofre porque ainda não entregou o senhorio a Cristo. Porque uma coisa é dizer, Ele é o meu Salvador, eu gosto disso, eu gosto. Soa-me bem ao meu ouvido, Ele é o meu Salvador, Ele salvou-me. Ele é o meu Senhor, e já não. Porque ser meu Senhor é sinónimo de Ele obedecer e eu não gosto muito disso. Não está no ADN, nos meus genes humanos, obedecer não está. Quinto lugar, a obra de Cristo revela para nós o amor de Deus para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, Efésios 1,6. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Romanos 15, 9. Resumindo isto, o que Paulo está aqui dizendo é que Deus nos amou para que nós hoje o pudéssemos glorificar. É para isso que você está aqui hoje. É por isso que você entrou àquela porta hoje, é por isso que você está sentado aí há quase uma hora hoje, é para glorificar o nome santo de Deus. Você hoje vive, respira, se levantou de manhã, é para se glorificar o nome santo de Deus. Entendam uma coisa que eu vou dizer novamente, de novo. Deus não nos amou para resolver os nossos problemas. Isso são os que os outros ensinam. Os seus problemas são os seus problemas, você vai ter que resolvê-los. Pastor, mas Deus pode me ajudar? Claro que sim. Deus é parceiro, Deus é sócio. Deus quer, Deus deseja estar no assunto. Mas Ele não enviou o seu Filho, não enviou Cristo à cruz para resolver os seus problemas. Então, para que é que Deus me amou?
para me eleger, predestinar, justificar, para me dar arrependimento e fé, para me santificar e, por último, para me glorificar com Cristo. Portanto, se eu hoje acordar crente ou morrer crente, é porque a obra de Deus se cumpre na minha vida e quem é Deus jamais se perderá. Ele nos amou para o louvor da sua glória. Agora, outro assunto. O que é que impressiona o infiel na minha vida? O que é que o infiel olha para mim e diz assim: pá, eu gostava daquilo. Eu gostava daquilo. Aquele tipo é um macho, é um barro. Mas a vida dele está toda desgraçada, não interessa, mas é um anjo, é um barro. O que impressiona o infiel não é a minha vida próspera. O que impressiona o infiel é ver que eu perdi tudo, mas ainda assim glorifico o meu Deus. Outro doido como o Paulo. Ou como o Jó. Jó 1:21 diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribui a Deus falta alguma. É isto que impressiona o mundo lá fora. Não é uma igreja rica, não é uma igreja próspera, não é uma quantidade de crentes prósperos. Isso é o que os fariseus pensavam, meus queridos irmãos. O israelita dizia assim: se eu hoje sou rico, é porque sou alvo da mão de Deus. Se eu estou pobre, é porque eu pequei e tenho que sofrer. Isso é que os neopentecostais também ensinam. Se você está sofrendo, é porque pecou. Se você não tem finanças, é porque anda em pecado. Não dá o dízimo. Isso é o que eles falam. Agora, o que Deus diz é que nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é o que influencia o mundo. Chegados aqui, você hoje se constrange, você hoje fica incomodado diante desta obra gloriosa de Cristo. Você fica constrangido, você fica emocionado, você chora perante o amor e a justiça de Deus. Você não se rende a tamanha sabedoria que Deus teve para conosco, reconciliando o Filho no seu amor e na sua justiça. Você não se rende. Você não se rende a Deus por causa disto. Você não se rende a Cristo porque foi o conciliador do amor e da justiça de Deus para com os homens pecadores e desgraçados. Você não se rende. Então, a minha palavra hoje são só duas. Por dentro daquilo que você ouviu, glorifica Deus por tamanho amor. Aquele amor de João 3,16. Porque Ele é amor. Glorifica Deus por tamanho amor. O amor que conseguiu amar o pecador, deixando para trás o pecado, justificando o pecador e justificando o Filho. Por isso trema diante de Deus por tamanha justiça. Não seja mais um. Deixe-se ser influenciado pela gloriosa obra de Cristo na sua vida e na sua morte. Este foi o sermão que Jesus, que Deus me colocou no meu coração para mais um pouco conhecermos mais do Filho, ou conhecermos mais do Pai por causa do Filho. Amém, Igreja? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Ó Deus, nos ensina mais, Senhor.
Revela-te mais a nós, Senhor, através do Teu Filho amado. Revela mais a nós, Senhor, o Teu amor e a Tua justiça, através do sofrimento do Teu Filho naquela cruz, em nosso lugar, em substituição nossa. Oh, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Coloca o Teu Evangelho nos nossos corações. Não nos deixes, Senhor, apartar dele, Senhor. Seja assim, meu Deus, por honra e para a glória do Teu nome. Em nome desse que se entregou por cada um de nós. Para a expiação dos nossos pecados. Para pagamento das nossas dívidas. Em nome desse que bebeu o cálice da Tua santa e justa ira. É em nome desse, Senhor, que eu oro. Em união de Espírito com estes meus irmãos. É em nome desse, do Teu Filho amado, que eu acredito seja assim. Amém. E glória a Deus. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.